Lucas 16, abra sua Bíblia, Lucas 16, de 1 a 9. Eu vou pedir permissão para acessar esse texto só no final da mensagem. Então eu vou fazer uma grande introdução hoje. O tema que eu quero trabalhar hoje é livres da culpa. E a gente vai terminar com, na verdade, aquilo que nos libertou da culpa. Cristo crucificado e ressurreto ao terceiro dia. A gente vai celebrar a ceia. Lucas 16, de 1 a 9. Se abre aí, daqui a pouco eu vou ler. Não agora. Livres da culpa. A cruz de Cristo é a resposta que Deus dá a essa angústia universal e ancestral da alma. É conhecido como culpa. Universal porque culpa ela atinge a humanidade de uma forma total. E ancestral porque foi desde o início isso. A história da humanidade é a história de como ele lida com a culpa. Culpa em relação a si, ao próximo, inclusive culpa em relação a Deus. Não é à toa que o texto bíblico ele começa a ser escrito pelo relato da criação. E ali, o princípio principal, quando Deus criou o homem, foi estabelecer onde entrou a culpa e como de alguma forma Deus conseguiu conciliar a culpa do ser humano. Adão e Eva, eles estão no jardim da pureza, onde não tem culpa, tem relação com Deus, sem obstáculos, sem máculas, zero de culpa. E há um porém, e esse porém descreve o autor de Gênesis, que eles não poderiam comer da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, senão pereceriam, senão feririam a relação com Deus, senão a culpa entraria. Foi exatamente o que eles fizeram. E depois que eles fizeram aquilo, a vida deles virou de cabeça para baixo. E imediatamente depois que fizeram, eles olharam um para o outro e se viram nus. Mas já estavam nus. Mas eles se enxergaram nus. E com vergonha, essa vergonha era mútua, vergonha diante do outro e vergonha diante de Deus, a ponto de se cobrirem. A ponto de se cobrirem imediatamente perceberam e cobriram a sua nudez. E eles se cobrem, eles se escondem. Essa é a metáfora que é trabalhada, que eles se escondem de Deus. E Deus, quando passa no crepúsculo, no entardecer, para conversar, porque fazia isso, quando ele passa, ele não encontra ninguém. Cadê o homem? Que eu sempre conversava. Homem e mulher não estavam lá, estavam escondidos. Deus começa a procurar até que ele por lá vê o homem coberto, não mais nu. Por que você está se escondendo, Adão? E a resposta de Adão é um espanto, porque eu tive medo e me escondi. Medo, olha que interessante. Vergonha, medo e ocultamento. Vergonha, medo e ocultamento. Esse é o trinômio da culpa. Culpa, vergonha, medo e ocultamento. E se você pensa que eu estou falando exclusivamente de um fenômeno da fé, não, você está enganado. Não tem a ver com uma relação apenas com Deus. A culpa é uma experiência humana, não é uma experiência religiosa. Tive um professor meu lá no seminário, o nome dele é Edson Fernando, e ele estava falando sobre o reino de Deus para alguns amigos, outros professores de academia, e um deles era inclusive ateu, e ele falando sobre o evangelho, e o evangelho é maravilhoso de Jesus, até que esse professor do ateu interrompeu o Edson e falou assim: tudo que você está falando é muito lindo, mas o meu problema com o cristianismo é que ele precisa gerar culpa no ser humano para crer que tem um Salvador. Ele falou isso. Faz sentido, vê se não faz. O cristianismo precisa gerar culpa no ser humano para ter que existir um Salvador. Ele gera escassez para dar resposta. Faria sentido se o próprio ateu Sigmund Freud não contrapôs essa realidade. O Freud falou diferente. O Freud, ele disse que a culpa é um mecanismo fundamental de todo ser humano.
independente da relação dele com Deus ou não, já é criado no DNA. E isso inclusive é aquilo que gera coesão social e sobrevivência nas relações. O princípio que eu quero destacar é que a culpa é a matéria constituinte do ser humano, não apenas da relação dele com Deus. Está lá. Culpa. Essa ideia ela nos habita e se estabelece por um padrão social que é pré-estabelecido. E a gente tem que alcançar esse padrão social. E aí se faz um ideal de que a gente precisa alcançar, sabe? E se você não corresponde ao padrão, você vai ser rejeitado. Se você não atingiu esse ideal que é estabelecido socialmente ou de forma inata, de acordo com Freud, é de forma inata. Se você não alcança esse padrão social estabelecido socialmente, aí o que sobra para você é a culpa, é vergonha de não ter estabelecido, é medo, é ocultamento. Vergonha, medo e ocultamento, o trinômio macabro da culpa. E aí, lógico, a pergunta que se desdobra é como a religião lida com esse negócio de culpa. Como lida? Eu gosto de um teólogo, um sociólogo, na verdade um cientista da religião, chamado Otto Maduro. Otto Maduro define religião da seguinte forma: religião é um conjunto de crenças, ritos e códigos morais com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigação e benefício. Padrão estabelecido, e a partir daí eu tenho obrigação, eu tenho benefícios com seres superiores. Vê se ele não está falando inclusive da gênese da culpa, ele está falando da gênese da culpa. Se eu tenho obrigação e benefício se cumprir alguma coisa, porque a gente não tem um padrão moral estabelecido, a gente não consegue atingir, é um ideal muito acima, então a gente não consegue, daí o que acontece, o que sobra da gente, o que faz? A gente se cobre com folhas, a gente cobre a nossa nudez, a gente se vê luz, nu, a luz do que o próprio Adão e Eva, a relação da criação falou, sabe? A gente se vê nu, a gente se cobre, sabe? E a gente coloca alguma coisa entre nós e Deus. A gente precisa de alguma coisa para aplacar a nossa nudez, a nossa vergonha, nosso medo. Aí a gente se cobre. Ou seja, eu estou falando especificamente sobre sacrifícios. A gente oferece algo em troca. A gente oferece. A gente dá algo em troca. A gente dá algo para aplacar a ira da divindade, ou a gente dá algo para ter algo da divindade. Eu estou falando da religião de forma macro. E aqui eu vou falar de algo interessantíssimo, porque eu estou falando, não estou falando de religião, não estou falando de evangelho. Evangelho é diferente disso tudo. Tem muita religião aqui. Estou falando de evangelho de Jesus Cristo. Eu quero fazer essa dissociação aqui. Tem uma ciência chamada ciência da religião, que inclusive o Otto Maduro que ela tem assim, objeto de estudo dessa ciência, ela se destina a responder a seguinte pergunta: quais são os padrões desenvolvidos na relação entre a divindade e as pessoas? Quais são os arquétipos apresentados na relação do sagrado com os seus súditos? Ou seja, quando a gente diz que está adorando um Deus, o que acontece ali que é padrão? E olha que interessante, você vai ficar impressionado com isso que eu vou falar agora. Todos seguem o mesmo padrão. Todas elas seguem o mesmo padrão dessa relação com Deus, menos o Evangelho. O Evangelho é o único. Veja bem, eu quero diferenciar Evangelho de religião cristã. Religião é outra coisa. Falando do Evangelho, o Evangelho é o único sem precedente na história que quebrou o que todas as religiões fazem em comum. Isso aqui eu achei maravilhoso, sabe? O padrão é esse: eu tenho que fazer algo para ter alguma coisa da divindade. E quando eu erro, eu tenho que fazer algo para aplacar a ira da divindade. Eu estou sempre tendo que trocar alguma coisa com a divindade. Então, por exemplo, o judaísmo: se eu quero alguma coisa para perdoar, para perdoar meu erro, eu sacrifico animal. Se eu quero alguma coisa para ter o favor da divindade, eu ofereço oferta para a divindade. Vou dar outro exemplo nosso aqui, o catolicismo, por exemplo,
eu pago indulgência para ter o favor de Deus, eu faço missa de 7º dia, para colocar, encomendar a alma do meu ente querido. Mas é óbvio que eu não falo só do catolicismo, eu falo do cristianismo também, eu falo do protestantismo, desculpa. O protestantismo também funciona nesse mesmo mecanismo, é isso mesmo. Tem como a gente ser protestante e não ter o evangelho, não gosto dessa palavra que já foi pejorativizada, evangélico, né? Ou seja, seguidor do evangelho, mas tem como ser protestante e não ser seguidor do evangelho, sabe? Eu estou falando do protestante só, sem ser seguidor do evangelho. Se eu quero algo do Senhor, o que eu faço? Eu faço jejum, eu faço oração, eu dou dízimo na igreja, eu dou oferta, porque eu quero algo do Senhor. Se eu tenho a minha alma aplacada pelo medo, porque fiz alguma besteira, eu dou esmola para alguém que está precisando, eu faço trabalho social, eu sirvo no ministério da igreja, eu lidero uma célula. Todas as religiões são assim, é sempre uma relação de mérito e demérito, de compra de bênção, ou de aplacar a ira de Deus com oferta, pagando promessa. E é óbvio, gente, é óbvio, não conseguimos cumprir com todos os mandamentos. Então o que nos resta? Nos tornamos escravos de um Deus que tem o seu capataz, que segue pelo nome de culpa. É isso. Mas Paulo nos fala algo sobre o evangelho, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Diante do juízo de Deus, gente, todos nós somos achados em falta. Temos um problemão para resolver, porque no final das contas, tudo vai terminar numa relação com Deus, com culpa. A conclusão é óbvia. A religião oferece respostas ilusórias, mentirosas, ineficazes e diabólicas para ajudar a gente a resolver a culpa. Com a religião, com esse lugar de troca, esquece. A gente está numa prisão. Aqui dentro tem um monte de gente aprisionada. Aqui dentro. Se existe na história da humanidade apenas um que consegue definitivamente acabar com esse problema da culpa humana, se chama o Evangelho de Jesus Cristo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte, aí o apóstolo Paulo falando, porque, gente, pensa, é um checkmate, não tem o que fazer, nós somos formados no DNA de desculpa. Então aqui, olha o que o apóstolo Paulo fala, como que Deus resolveu esse negócio? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porquanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente pelo jugo da escravidão. O que ele está falando? Não se deixe submeter novamente pela antiga aliança, por essa coisa de trocar com Deus, por essa coisa de ter que fazer sacrifício porque está culpado. Não se deixem, não rasguem, não reconstruam o véu que foi rasgado na cruz. E aí com o Evangelho, ele quebra totalmente esse ciclo. Isso aqui não tem precedente na história, uma relação com Deus sem culpa, e fugindo dessa lógica do mérito, sabe? Nunca existiu na história. Mas ainda tinha um problema. Qual era o problema? Como acabar, desculpa ser teológico, gente, daqui a pouco vai melhorar, tá? O problema aqui é o seguinte, como acabar com a culpa humana? Estou tentando pensar como Deus ia resolver esse negócio. Como acabar com a culpa humana sem ferir o caráter de um Deus justo? Vou falar de novo que deu tela azul e um monte de gente aqui. Como acabar com a culpa humana sem ferir o caráter de um Deus justo? Por quê? O homem erra, tem que pagar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não consegue pagar por um erro eterno, porque ferimos uma atitude eterna, com uma atitude eterna. Isso, como consequência, traz para o homem o quê? Uma dívida impagável. E isso gera no homem culpa. Mas Deus não pode simplesmente passar a mão na nossa cabeça e simplesmente fazer vistas grossas ao nosso erro. Então, a pergunta novamente é: como conciliar um Deus justo com um erro impagável do homem,
que traria como consequência culpa para a humanidade. Essa é a pergunta de 1 milhão. Como? Aqui começa o verdadeiro mistério da graça, que é mal compreendido e muitas vezes é entendido ou de forma leviana, de um Deus que passa a mão na cabeça, ou de forma injusta, de um Deus que simplesmente fez vistas grossas. Não, olha o que o texto está dizendo. Romanos 5:8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui há uma quebra definitiva na lógica do mérito, porque um erro eterno, pecado contra Deus, tem consequências eternas, mas não tem o que o homem possa fazer para pagar o que ele fez. Então, o que sobra na relação com o pai é culpa, medo, ausência, porque a aliança que existia foi quebrada. E o que fazer? O Filho de Deus se apresenta, o próprio Deus, o único que poderia pagar essa dívida eterna, um ser eterno pagando um erro eterno, era o único, aquele nascido de mulher, aquele que é o próprio Deus, aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que foi as últimas consequências para que tivéssemos vida. Ele pagou a nossa dívida e reconciliou a justiça da humanidade através do seu amor, indo às últimas consequências. Que coisa linda, gente. E aí a gente entende a riqueza. Agora a gente vai olhar para um texto diferente do apóstolo Paulo, porque ele está trabalhando sobre esse pano de fundo, de como acabar com a culpa, mas de como ter um Deus justo, que não feriria o seu caráter, mas como é que ele faria para pagar essa culpa? Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Eu estou falando, o apóstolo Paulo fala para um povo que era judeu, ou seja, que vivia nessa cilada da culpa, de ter que pagar, de ter que fazer, de ter que trocar. E o apóstolo Paulo fala assim, ó, Romanos 8:32, é o evangelho de Paulo, né? O texto de Romanos: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele de graça? Ou seja, sem ter que pagar nada de volta, porque você não tem como pagar todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, se você se sente culpado porque tem alguém acusando alguma coisa de você, entenda algo: não é você que consegue pagar, diz o texto, é Deus que o justifica. Olha que coisa linda. Então por que vive com culpa? Se ele já pagou, quem os condenará? Ele continua: foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Ou será a nudez? Nudez lembra o quê? Adão e Eva se cobrindo por causa da culpa. Será essa nudez de se cobrir porque errou? Nada. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, aqui eu acrescento, nem a nossa consciência atormentada, nem a nossa falha aparentemente sem perdão, nem a nossa história tortuosa, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é lindo. Isso é lindo. Gente, o evangelho está nos ensinando hoje a acabar com a culpa que está enraizada no nosso peito. Em primeiro lugar, eu destaco o seguinte princípio: tenha consciência de que você tem uma dívida eterna, mas que já foi paga pelo próprio Filho de Deus. O sistema religioso constrói filhos pródigos, voltando para casa todo arrebentado, mas querendo apenas ser escravo do pai. Pai, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho, me receba apenas como algum escravo seu. Pai, pelo menos eu quero não perder a minha vida de alguma forma, mas eu estou satisfeito se eu conseguir sobreviver.
o pai nem escuta esse filho pródigo falando. Sabe esse pai que não escuta essa ladainha de eu não mereço, eu mereço. Não, ele manda o filho calar a boca e fala: preparem um banquete, porque na mesa da graça a culpa fica de fora, o medo fica de fora, a nudez é revestida pelo sangue do Cordeiro, a vergonha é abafada pela honra, e a voz do Pai nos garante que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês não são mais escravos, vocês são filhos, a dívida já foi paga, então para que se culpar? Que figura! Não parece injusto, gente? Parece, porque era para a gente pagar. Mas a conciliação de um Deus que não é injusto, é justo, fez com que ele se doasse e falasse: eu pago essa conta. Eu pago essa conta, sabe? O Evangelho nos coloca na posição que nunca deveríamos ter saído. Não há transgressão, não há falha que a gente tenha feito, não que nos afaste definitivamente do amor de Deus. Não há culpa que nos tire a nossa identidade. O Senhor te fala hoje, nessa manhã: você é um filho amado, perdoado e reconciliado com Deus e com a sociedade. Você não é escravo. O que eu estou falando aqui é do conceito mais disruptivo, menos compreendido, o conceito mais difamado e muitas vezes distorcido da história. A graça de Deus. A graça de Deus. Romanos 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, Ele pagou, sendo nós ainda pecadores. Isso é de uma profundidade. Ele pagou o preço. A graça concilia justiça e amor de Deus numa só equação. Justiça porque o erro não pode passar impune diante de um Deus justo, e amor porque, sendo o salário do pecado a morte, teríamos que morrer, mas Ele se apresentou para pagar o preço. Isso é demais. Está consumado. Essa foi a última frase de Jesus na cruz. Está consumado. Foram as palavras que abriram a ala para uma era de não culpa, de morte da graça. Essa expressão está consumado no grego, é a palavra tetelestai. Tetelestai é uma palavra que tem 3 significados, e todos eles têm a ver com o plano de redenção de Jesus, sabe? O primeiro significado era quando um pai dava uma tarefa ao filho, e quando o filho terminava de fazer a tarefa, ele chegava para o seu pai e falava assim: pai, tetelestai, está feito, aqui é o Filho de Deus. Quando Jesus naquela cruz fala, está consumado, é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, voltando a sua voz para o Pai, dizendo: está feito, eu terminei a obra que tu me confiaste para fazer, eu morri por esse pecado desse povo, eu paguei a dívida por eles, tetelestai. O segundo significado é a palavra tetelestai, o significado comercial. Comercial é assim, seria assim: quando alguém comprava uma casa em prestação, ia pagando todo mês uma prestação, todo mês uma promissória, no final, na última promissória que se pagasse, quando eles assinavam e colocavam o carimbo de que estava pago, eles colocavam um carimbo que dizia assim: tetelestai, está quitado. Aqui é Jesus que dá aquele brado na cruz. Ele está dizendo assim: pai, eu estou aqui quitando, pagando a dívida impagável de todo aquele que crê em mim. Eu estou aqui rasgando esse escrito de dívida que era contra ele, e estou anulando na cruz do Calvário. Eu estou cravando essa dívida naquela cruz. Aquele que crê em mim está quite com a lei, está quite com a justiça. Ele não deve mais nada, ele não tem do que se culpar. Está pago. Tetelestai. Mas também tem um terceiro e último significado. É um significado imobiliário. Quando alguém comprava uma propriedade, depois de estar tudo pago, era hora de receber o direito de posse daquele imóvel. Tetelestai. A casa é sua. Sabe o que isso significa?
Quando Jesus dá esse brado na cruz, Ele está dizendo: Pai, eu estou entregando as chaves e as escrituras registradas do céu, da vida eterna, a todo aquele que crê em mim, a todo aquele que crê em mim, independente do que tenha feito, eu paguei, as chaves estão aqui, agora você tem direito à vida eterna, o céu passa a ser o seu foco, comprado e pago pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Graça, favor imerecido, é a manifestação do amor e do favor de Deus para com a humanidade, independente do seu mérito. Os poetas desenvolveram assim: graça é ganhar presente quando merecíamos punição. Graça é o abraço imerecido que acolhe na escuridão. O céu se inclinando para nos tocar. É o perdão que desarma a culpa. A luz que rompe a noite mais fria. O preço pago por mãos feridas. Uma dádiva eterna de alegria. Na cruz, Ele canta seu hino sagrado. A vida é trocada por nossa redenção. Graça é Cristo, o amor encarnado, um presente que nos dá salvação. Então, meu irmão, minha irmã, eu falo aqui com você, que está nessa lógica de se culpar, de achar que não é merecedor. Você realmente não é, mas Ele pagou a sua culpa. Chega de culpa, chega de medo de Deus, chega de ausência. Não se cobre mais daquilo que Cristo já levou sobre si, na cruz do Calvário, porque pela graça sois salvos. Porque pela graça vocês podem ter vida abundante. Porque pela graça você pode começar agora o reino de Deus. Não é por meio de vós, é por meio da fé, é dom de Deus. Rubem Alves define salvação e graça da seguinte forma: salvação não vai de baixo para cima, salvação vem de cima para baixo. Deus ama, e Deus resolveu o problema por conta própria. Ele ganhou o campeonato sozinho, meu irmão. Ele não precisou de você não, muito pelo contrário, você estava machucado e contundido no banco de reserva. Ele falou: deixa comigo que eu resolvo isso aí, pode me chamar. Ele ganhou o campeonato sozinho. A gente não entra no campo, a gente não tem mérito algum. Isso significa que Ele não tem um livro caixa, onde entram os nossos débitos e os nossos créditos. Os débitos, são perdoados pelo sangue do Cordeiro, e os créditos são ignorados e voltam ao Pai como cheiro suave de adoração a Ele. Graça. Quem não entende a graça e percebe a vida como presente de Deus, faz da vida um poço de culpa, faz da vida uma caverna de esconder, sempre numa realidade escapista. Não se permite vitória, não se permite se merecer. Você não merece, mas você recebe, é presente. Sempre tem alguma coisa dentro dele dizendo assim: eu não sou, eu não posso, eu não consigo ir mais. Não dá, sabe por quê? Porque não entendeu que Ele pagou a preço. Sabe? Aí o evangelho vira essa religião. Gente, viver a religião é melhor estar fora da igreja. É viver de forma oca, de forma insípida. Não, mais do que insípida, de forma amarga. Aí o evangelho vira com essa culpa, com essa coisa de eu me rendo, faz o que você quiser, com essa coisa de eu aceito o presente, porque eu não consigo dar conta, dar cabo da minha existência. Viver dessa forma, com leis serem cumpridas e máscaras a serem colocadas na tentativa de esconder o vazio existencial, isso acaba com a gente, atropela a nossa alma, esvazia a nossa essência. Ei, Cristo pagou sem merecimento nenhum o preço do pecado, e se Ele já perdoou a dívida, por que ter sua trajetória marcada pela culpa? Pessoal, se não houver uma transformação na nossa forma de julgar, na nossa forma de pensar, nós nunca viveremos tudo que Deus tem para nós. E tem muita gente aqui hoje que tem medo
que vive uma vida de ansiedade, que está doente porque ainda está vivendo pela lógica da culpa que a religião construiu na cabeça. Um dia eu vou ser castigado, não tem jeito. Aquele aborto que eu fiz, eu vou ser castigado. Aquele roubo que eu fiz, eu passei fulano para trás, isso Deus vai vir, um raio vai cair na minha cabeça. Eu vou ter que colocar o dízimo, eu não posso tomar ceia, porque afinal da conta, eu vou ficar doente, porque diz o texto lá do apóstolo. Você não entendeu nada do evangelho. Deus não te pune, meu querido, Deus não é contra você, Ele é a favor de você. Mas e a punição de Deus? Não estou dizendo isso. Existe por causa do pecado consequências naturais dele, mas Deus não é contra você. Ele é pai, não é padrasto. E o Everton está ficando muito libertino. Isso é o evangelho, gente. Evangelho, a graça não exime responsabilidade. Você está entendendo isso? Eu não estou falando sobre isso. O objetivo agora é colocar o foco naquele que hoje aqui não consegue ir para frente porque se culpa. Deus levou sobre si as nossas culpas, Ele pagou o preço que era para ser nosso, Ele nos deu vida e vida abundante. Glória a Deus. Mas como acabar com a culpa? Como eu falei, primeiro entenda, não há mais condenação para quem está em Cristo. Chega de culpa, Cristo já pagou a sua culpa. Mas eu tenho um segundo lugar para falar, e agora eu vou acessar o texto. Como acabar com a culpa? E eu quero ler a parábola da graça para vocês. Talvez uma das parábolas mais incompreendidas do texto bíblico. E foi Jesus que contou. Lucas 16:1 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: um administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então o administrador era insensato. Ele tinha que administrar o dinheiro, os bens do seu patrão, e o que ele fazia era perder os bens. Era insensato. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Aqui fala do próprio juízo que todo mundo vai passar. Deus um dia vai chamar a gente e vai falar: o que você fez que eu te dei? Estou escutando uns negócios que não é legal. Preste conta agora da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Essa parábola termina de uma forma que talvez eu e você, eu não terminaria assim. É só um Deus de graça que nos ensina, que faz diferente. Olha o que ele fala assim, aqui, versículo 3. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha para me mendigar. O que ele está falando é o seguinte: eu não tenho condição, a minha vida não tem condição. Se eu não fizer alguma coisa, e outra coisa, eu não tenho condição de pagar, porque eu perdi os bens do meu patrão, tudo, perdi tudo. Já sei o que vou fazer, ele disse no 4. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então, chamou cada um dos devedores do seu senhor, e perguntou ao primeiro: quanto você me deve? Quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite. Respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, segue-se depressa, escreva 50. Ao invés de você dever 100, me dá 50 e está feita a conta. A seguir ele perguntou ao segundo: e quanto você me deve? 100 tonéis de trigo. Respondeu ele: então tome a sua conta e escreve 80 e está pago. O senhor voltou o senhor e ele deu metade do dinheiro para o cara. Mas mesmo assim o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. O princípio central dessa parábola esquisita é: primeiro, todos nós experimentamos perdições. Todos nós não conseguimos dar cabo daquilo que nos foi oferecido à vida. Todos nós devemos na praça, sabe? Nessa vida, todo gerenciamento que fazemos é imperfeito. Por isso, não temos como pagar a conta quando chegarmos diante de Deus. Quando o dono, o patrão chegar e falar assim: agora me apresenta o que você colocou. E aqui,
eu aprendo, talvez uma das coisas mais bonitas sobre a parábola da graça, e o que Deus espera de nós para que a culpa seja extirpada do nosso meio. Como acabar com ela? Com a culpa. Ponto 2. Quem sabe que não tem na vida tudo para dar para Deus, porque é achado em falta, tem que apresentar e dar tudo que tem. O administrador tinha que dar tudo, mas ele não tinha tudo para dar, por isso ele resolveu recolher o que ele pôde e dar o que tinha, o que ele conseguiu. Sabe, gente, eu vejo toda hora um monte de gente que não dá nada a Deus, porque diz que não tem nada para dar, e quando acha que Deus precisa receber alguma coisa, até parece, Deus não precisa receber nada. Por isso, não tendo tudo para dar a Ele, não dão nada. Esse é o problema. Mas a lógica que Jesus está nos ensinando aqui é o contrário. Quem não tem tudo para dar, tem que dar, tem que ter a inteligência, tem que ter a sabedoria de dar tudo que tem, mesmo que isso não seja o suficiente, porque nunca será. O que ele nos pede? Provérbios 23, 26. Meu filho, o que eu espero de você é me dar pelo menos o seu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Sabe, eu vejo um monte de gente que fala toda hora: eu gostaria de dar isso para Deus, eu gostaria de dar aquilo para Deus, mas por que você não pode? Não, eu não posso dar, mas por quê? Me explica. Porque eu não tenho ainda tudo, sabe? Afinal de contas, eu não tenho um caráter necessário, eu não tenho uma vida ilibada, eu não tenho ainda essa moral inabalável, eu não tenho ainda, sabe, essa paixão, eu não tenho ainda essa vida toda certinha, eu não sinto como vocês sentem, sabe? E os anos se passam diante do nosso nariz, a vida se passa diante dos nossos olhos, e a gente não apresenta nada para Deus. Nada, absolutamente nada. A gente se esconde de Deus, sabe, numa relação de culpa, medo e ausência. Sempre é isso. Não está bom, eu não consigo, eu não sou digno, não dá. Quem não tem nada, quem não tem tudo para dar para Deus, dá o que tem. É isso que a parábola está falando. Deus não espera muita gente, não. O que Ele espera é: dá-me, filho meu, o seu coração. Jesus diz: dá o que você tem, pô. Se você não tem 100, escreve aí 50, me passa 50. Se você não tem 60, escreve aí 30 e me passa 30. Quem não tem tudo para dar, tem que dar tudo que tem. A proposta do Evangelho, para abolirmos uma vida de culpa, é uma apenas: não fuja de Deus. E aqui eu faço um contraponto do início da minha mensagem com o final dela. Eu começo com um casal que se escondeu de Deus e por isso perdeu o paraíso. Errados, porque não tinham tudo para dar, não conseguiam pagar, eles se encontravam em falta. E eu tenho um administrador no final da minha mensagem que também não tinha tudo para pagar, porque não conseguia pagar a sua dívida. Qual é a diferença desse para esse? Esse aqui perdeu o paraíso, esse aqui ganhou a vida. Sabe qual foi a diferença? É porque esse não se apresentou, mas esse se apresentou diante de Deus. Eu só tenho isso aqui, eu só posso dar isso. Era isso. Quanta gente aqui hoje, que a vida vai passar diante dos olhos, que a vida vai passar desapercebida, e o próprio Deus está aparecendo no fim da tarde para se relacionar, como fez com Adão e Eva, e perguntando: Adão, Eva, Luiz, Márcia, por que você não vem na minha presença? Não, eu perdi o que eu tinha, eu perdi. Ei, quem não tem tudo para dar, dá tudo que tem. Deus, estou aqui. Olha, eu sei que eu tinha que te entregar 100, mas eu só consegui 50. Ei, eu só queria o seu coração, cara. Presta atenção nisso. Quem não tem tudo para dar, dá tudo que tem. Se apresente diante dele com o que você tem nas mãos. Ele já sabe que você não tem como pagar. Quem não tem tudo para dar, se apresenta mesmo assim, vencendo o medo, matando a culpa, acabando e abolindo com o ocultamento. E a gente dá tudo que tem. Ele é o nosso Pai. Ele já pagou a conta, gente. Aleluia! Hoje a palavra do Senhor
É para você que há muito tempo tem sido esmagado por esse sentimento de não merecimento, por esse sentimento de medo, por esse sentimento de culpa, de infidelidade, de incoerência, e que justamente porque você percebe isso e vive na culpa, você acaba não dando nada para Deus. E Jesus está dizendo para muita gente hoje aqui, essa manhã: não importa o que você tem nas mãos, dê tudo que você conseguiu recolher, dá-me, filho meu, o seu coração. Se você me der só o seu coração, sabe, se você me entregar só o seu coração, é tudo que eu preciso para te dar vida. Queria chamar o pessoal do Ministério de Louvor para cá. A religião é que ensina para a gente que a gente tem que pagar tudo. O Evangelho de Jesus, as boas novas, aquilo sem precedente histórico, gente, isso é muito importante que eu falei, ensina para a gente que Ele já pagou toda a nossa dívida. Aposte tudo na misericórdia do seu Pai essa manhã. Ele ama filhos conscientes da sua inadequação, que se achegam a Ele com o que tem nas mãos, na expectativa de que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminá-la. Duas aplicações. Mate a culpa. Se renda à graça de Deus. Presta atenção aqui, ó. Se renda à graça de Deus. O que eu quero dizer com isso? É de graça, gente, é de graça, é grátis. Então, esquece, tu não vai conseguir pagar. Esquece, só se rende. Se perdoe. Se permita perdoar. Imagina um mundo sem segundas chances. Imagina. Ei, não subvalorize o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado. Então, aceite. Tem gente hoje aqui que precisa aceitar o projeto. Saia dessa lógica do mérito, por favor, sai. Isso é gatilho sobre a tua vida, isso vai te fazer mal. Eu não mereço. Fulano não merece. Ei, favor imerecida. Eu gosto da música do Arautos do Rei, que fala assim, ó: graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se desculpa, pecado se paga, Deus de justiça. E ele termina falando assim: e Cristo pagou por mim. Pagou. Em segundo lugar, mate a culpa. Quem não tem como pagar, dá o que tem. Dá-me, filho meu, o seu coração. O maior plano da história requer justiça, que é suplantada por um amor que a tudo deu por nós, para que tivéssemos vida e vida em abundância. Tem uma música que reflete muito isso, e eu queria cantar. Dessa vez eu queria que você refletisse. Ela fala assim, ó: um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que eu acabei de falar, olha que lindo, olha. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça Jesus, diga.
seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio pra salvar, Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu meu coração, Ele nem hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus preparou. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio pra salvar, Ele me amou. Vamos dizer Jesus, o plano perfeito, diga. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos. Veio pra salvar, Ele me amou. Essa manhã é manhã de salvação. Salvação. Um Deus que se deu tudo, hoje pede o seu coração. Você quer começar uma vida nova com Jesus aqui essa manhã? Você quer começar uma vida nova? Então feche seus olhos nesse momento e ore assim comigo. Diga no seu coração: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, me perdoa. Senhor Jesus, eu entrego minha vida para Ti, Senhor. Eu sou Teu. Tudo que eu tenho é Seu. Me muda, me transforma, me faz novo. E assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado e de cabeça baixa. Se você orou comigo, levanta a sua mão lá no alto. Você que orou, levanta a sua mão lá no alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Deus abençoe, Deus abençoe. Lá na galeria, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém aqui embaixo? Mais alguém aqui embaixo? Mais alguém aqui embaixo? Dizendo sim para o Evangelho, dizendo sim para Jesus. Se o seu caso aqui essa manhã é que você quer, Deus te abençoe, eu estou vendo você. Se o seu caso aqui essa manhã é que você quer voltar para os caminhos de Jesus, você já esteve nos caminhos de Jesus, mas você se afastou. Quem está voltando para o Evangelho aqui, levante sua mão hoje. Quem está voltando para o Evangelho, dizendo: eu estou voltando, Senhor, eu estou voltando, eu estou voltando. Aleluia. Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão onde você estiver. Lá na galeria tem alguém? Glória ao Teu nome, Senhor. Todos vocês que levantaram as suas mãos, fiquem de pé no seu lugar agora. Nós vamos orar. Fique de pé. Se você levantou a sua mão, fique de pé onde você estiver. Não fique com vergonha. Isso. 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 Temos lá atrás também. Tem outra pessoa lá atrás. Vou pedir para que alguém chegue nesse povo. Tem uma moça lá atrás, ó. Chegue nesse povo, por favor. Pessoal da galeria também, líderes de célula, lá atrás. Tem uma obrigado, Laura. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor.
Vamos ficar todos de pé nesse momento. Vamos orar por esse povo. Senhor Jesus, esse povo é teu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mudou a história da humanidade e hoje chegou na vida desse povo. Obrigado por o seu plano perfeito. Que plano maravilhoso. Obrigado, Senhor. Retira do nosso coração toda a culpa, Senhor. Te peço, todos aqueles que são aprisionados por esse sistema de religião que não é de Deus, não é seu, que o Senhor venha refazer toda a culpa, que o Senhor venha refazer toda a história, Senhor, no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, nos ajude a consolidar esse povo nos teus caminhos, Senhor, esse povo que diz sim para o teu evangelho. Ajuda a gente, Senhor, por favor, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que todos aqui, Senhor, que estão aqui, escutam a minha voz, que hoje entendem a verdade do evangelho, de que se alguém está em ti é nova criação, e que não existe pecado que não foi perdoado naquela cruz. Que essa verdade, Senhor, seja atingida por todos aqui, e nós saiamos daqui com a verdadeira leveza que só um homem livre pode viver. Se o Filho liberta, somos livres, somos leves. Senhor, nos ajuda a compreender a graça e viver, Senhor, essa graça na sua plenitude, novidade de vida, favor imerecido e vida para sempre contigo. É o que nós queremos, Senhor. E assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar Jesus, Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou, ele pagou o preço. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou, você pode dizer isso? O preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Seu nome é Jesus. E o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da terra, nos coloca novamente diante de um jardim, aonde os limites da liberdade são a graça que proporcionam. E o jardim nos leva a uma mesa, porque é onde tudo termina. E nessa mesa existe o corpo e o sangue. E o que é esse corpo e sangue, senão a memória de que Ele nos libertou de toda a culpa? Senão a memória de que no precedente histórico não existe, de um Deus que se fez carne e pagou pela nossa salvação. Senão a memória de um Deus que em nenhum lugar que a sociedade pudesse inventar de relação com deidade eximiria a responsabilidade humana a ponto de não conseguir, porque não conseguimos, e Ele bypassaria isso, ou seja, ele colocaria para trás dizendo: quem fez fui eu, e por isso você é liberto, por isso você não tem culpa. Não existe em nenhum lugar, gente. Nós celebramos hoje com a ceia do Senhor o favor imerecido de Deus. Para quem é a ceia? A ceia é para todo aquele que acredita em Jesus como Senhor e Salvador, está em comunhão com a sua igreja. E para que é a ceia? Para que Deus sempre lembre a gente de que o pecado não domina sobre nós, e de que a culpa não domina sobre nós, e Ele levou sobre si as nossas dores e transgressões, e nós podemos começar de novo. Você pode pegar esse cálice seu e botar para o seu irmão e dizer assim: ei, você pode começar de novo. Você pode começar de novo. O Senhor te lembra isso hoje. Você pode começar de novo, cara. Jesus te ama tanto, e
pagou todo o preço. Todo o preço. Aleluia. Que coisa linda. Hoje o que está sendo falado aqui é puro, é base do evangelho, gente. Base. Tem alguém aqui que não recebeu os elementos? Que não passou por aí? Levanta a sua mão lá no alto que a gente chega até você. Tem pessoas lá na galeria, tem 3 ali. Tem uma pessoa aqui também, Tem mais alguém aqui? Tem 2 lá atrás. Tem 2 lá atrás, Me ajudem lá atrás, Vai chegar. Tem 4, 5. Glória a Deus, glória a Deus. A memória de Jesus que é trazida hoje é de um Deus que pagou e que foi as últimas consequências. Mas não tem como a gente celebrar a morte sem ver sob a perspectiva de vida. Porque se morremos com Ele, Ele também nos garante. Com Ele ressuscitaremos e reinaremos em glória. Porque eu recebi do Senhor o que também transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor. Vamos comer o pão. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque me senti o caçulinha agora. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para me resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Cante, diga: ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Diga: a morte vencesse, o véu tu rompeste, a tumba vazia, a glória está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viver estás. És invencível, inigualável,
te adoro. Cantamos a ti, o Senhor, Ele vivo estás para sempre. Grandioso és tu, grandioso és tu, para sempre, sempre. Grandioso és tu, grandioso és tu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que a graça seja muito maior que os nossos temores. Que a graça essa manhã esmague toda a culpa. E que esse Deus que se fez carne e habitou entre nós nos atinja hoje com possibilidades, novos começos. A Ti, Senhor, seja a nossa vida, honra e glória. Nós somos Tuas, só somos Teus. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente.